todos! A obra de hoje é Clara dos Anjos, uma obra que está em lista de obras literárias de universidades diversas no país. A exemplo, a Universidade Federal do Paraná, para 2020, vai cobrar. Tem também a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, e outras Brasil afora. Clara dos Anjos, a obra de Lima Barreto, podemos dizer que é a obra onde o Lima Barreto mais se demorou com mais profundidade de uma personagem feminina. Tanto é que ela dá nome, né? Clara dos Anjos. Aqui nós temos, de certa forma, uma afirmação da identidade cultural brasileira. Porque Lima Barreto ele permeia um intermediário, ou seja, entre brancos e negros. A Clara é uma mulata. E ela é uma mulata que começa a obra com 17 anos, sonhadora, né, querendo descobrir o amor. Inclusive ela é muito encantada por modinhas, né, pela música. O pai dela é carteiro e também gosta muito de modinhas. E eis que surge por aí a fama de Cassie Jones. Cassie Jones é o branco da história e a Clara é a negra, né? Então o que a gente tem aqui? Sinais e passos de um embranquecimento social, que é o que se tentava fazer quando um negro casava com um branco. Então a gente tem que ter isso em vista. Vou voltar um pouquinho, situar a obra, né, em termos históricos. E dizer, inclusive, que essa obra ela costura, né, os fatos do romance são costurados com fatos da própria história brasileira. Clara dos Anjos foi seduzida por Cassie Jones no dia 13 de maio, um dia que marca a abolição da escravatura no Brasil. Então isso é muito importante, não foi feito por acaso por Lima Barreto. Se a gente voltar um pouco na história do próprio autor, a gente vai compreender o porquê. Claro que tem toda aquela história de Barthes, né, a morte do autor, a gente sabe que existe essa corrente de desvincular o máximo possível o autor e obra. Mas, nesse caso, o Lima Barreto, por si só, já morava no subúrbio carioca, né? Então, o subúrbio é o ambiente onde tudo acontece. O que é o subúrbio? Casas, casebres, qualquer lugar onde desse para fincar 4 estacas e meias paredes, ali já se tinha uma moradia. O subúrbio carioca era um local onde o próprio Lima Barreto morava. Ele era funcionário público e até a gente tem um desfecho, né, na obra desse autor, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um funcionário público, né, o protagonista. Mas vamos fechar esse parênteses e só dizer que o Lima Barreto, ele tinha um sonho muito grande de publicar obras, né? Ele sempre foi muito literato, ele tinha os seus guardados, os seus livros de recorte. 20 anos após a sua morte, eles foram descobertos e estão todos doados na Biblioteca Nacional. Mas o que acontece? Em 1904, já se tinha rascunhos, anotações de Lima Barreto, com Romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto, ou seja, já tinha ali um embrião, uma sementinha do que seria Clara dos Anjos, que nasceu como um conto chamado O Carteiro. Carteiro é o pai da Clara na história, depois a obra cresceu bastante, né? A obra em si foi publicada apenas em 1948. O tempo em que ela se passa é o início do século XX, em 1920. Tá? Então ali nós temos uma Clara no início do romance com 17 anos e no dia do aniversário dela, de 18, então é quando tem uma festa na casa dela com outras moças e familiares e o padrinho dela e tudo mais, e chega Cassie Jones com sua viola. Aqui nós temos um perfil típico do malandro brasileiro. Então, o X da questão é o malandro que seduz com sua viola, com sua modinha, com sua canção. É claro que a Clara não estava numa bandeja, né, para ser oferecida a Cassie Jones. Pelo contrário, nessa época, se existia algo muito forte para as mulheres, né, para a classe feminina, sofria a clausura, inclusive. Algumas teóricas explicam como isso acontecia. Em algumas instâncias, a casa era organizada de tal forma que o quarto da moça ficava no meio, para que não se tivesse acesso. A clausura realmente era algo muito presente, e essas moças, quando conseguiam se soltar, sair de alguma forma, elas
digamos assim, poderiam até se perder na vida, porque não tinham a devida orientação, né? Então, o que acontecia? Clara se apaixonou pelo Cássio Jones antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Quando ele chegou na sua festa e tocou a modinha, né, a mulata ficou enlouquecida por ele, né? Mas, então, o que acontece? Ela se entrega a ele. E esse se entregar se concretiza em forma de namoro na janela, que é uma outra situação também bem importante em romances brasileiros, né? Ela abriu a sua janela à noite, né, no entardecer à noite, e o Cássio Jones entra e assim ele deflora a moça, ou seja, ele tira o que ela tinha de mais precioso, que era a sua pureza, a sua ingenuidade. Por falar em pureza, vamos analisar um pouquinho esse nome. Então a gente tem uma inversão, né? Clara dos Anjos é a negra da história, né? Então ela é clara por essência, por nome, e a gente tem ali um apelo à ingenuidade dela muito forte. Então, além dela querer se embranquecer socialmente, né, clarear a sua condição social, o que só se conseguia, já que você estava determinado a morar no subúrbio, né, as classes sociais extremamente marcadas nessa época na sociedade brasileira, né, a única forma de ascensão social era realmente casar com um branco, né, e era o sonho da vida dela, como de tantas outras moças ingênuas da época. E ela achou que o Cássio Jones era gente boa, né? Que ela poderia, digamos, antecipar esse namoro e que ele casaria com ela, né? Mas o que acontece na obra, na verdade, é a perdição da Clara, né? Ela é jogada rua fora, digamos assim, enxotada pela família do Cássio Jones, e fica essa lição moral muito forte. Mas o Cássio Jones não é nenhuma flor que se cheire. Então, além de ser clara e dos anjos, né, esse dos anjos remete a essa necessidade de embranquecimento social e reforça essa ingenuidade pela qual o personagem perpassa a obra toda, né? Mas ela é muito adorável, uma menina muito prendada, cheia de dotes femininos, tidos para a época, e ela tem uma grande mentora que é a Dona Margarida. Ela é uma vizinha e é a mulher que bate no peito e diz: espera aí, você tá grávida? Vamos lá tirar satisfação com a família desse Cássio Jones. Então não é nem a família da própria Clara que vai defendê-la. Ela acaba se abrindo com a Dona Margarida e a Dona Margarida então vai com ela até a casa dos Jones para esclarecer a situação. Clara, ao chegar na casa dos Jones com Dona Margarida, né, amparada por ela, essa que, mulher também, mas que tem uma força grande na obra, porque ela não é brasileira, ela é russa, né? Ela tem naturalidade alemã e russa, então ela era a matriarca da família, tinha um filho só, então ela já é colocada na obra com uma postura diferente, né? Então, ao chegar lá, a Dona Salustiana, que é a mãe do Cássio Jones, imagina, meu filho casado com essa negrinha, né? Então, desmoraliza muito a Clara, que já por ser ingênua, não ter a instrução necessária, ser sonhadora, fica extremamente arrasada, né? E se descobre ali, se revela, então é quando se revela a gravidez da moça para a família de Cássio Jones. A Dona Salustiana fala o quê? Retirem-se, por favor, rua, né? E isso, aos ouvidos de Clara, soa como rua, saia daqui, ou seja, né, rua, que por sua natureza morfológica tem esse verbo retirar-se por trás, colocado dessa forma soa até como imperativo, né? E ali a gente já tem o desfecho do romance, que ela acreditava que poderia embranquecer socialmente se casando com ele. Cássio Jones some no mundo, né? E a Clara fica ali com a sua feminilidade, a sua possibilidade de um bom casamento perdido. Então é uma obra onde a moral social é muito forte, o embate racial também entre brancos e negros, nesse viés intermediário, até tem uma questão bem bacana para a gente associar, né, arroz, feijão e farinha, né? Então a gente tem o branco, que é o arroz, o negro, que é o feijão, e a farinha na sociedade brasileira é o indígena, né, que inclusive combina muito bem no prato, né? O Brasil é um país cheio de miscigenação, a gente tem que ter isso em vista na hora de analisar essa obra de Lima Barreto e pensar que ele quis tanto publicar, mas tanto, que ele abriu mão dos direitos autorais, ele só conseguiu publicar essa obra pela primeira vez abrindo mão dos seus direitos autorais numa editora de Portugal. No Brasil, ninguém
quis publicar a obra dele. Na repartição onde ele trabalhava como funcionário público, ele sofria muitas piadinhas, o romancista, né? Então, quando ele conseguiu, ele queria de uma vez começar a publicar suas obras para que também parasse essas piadinhas com ele, né? Essas questões sociais foram sofridas pelo próprio autor. Então, Clara dos Anjos é um romance extremamente forte, presente, que pode ser analisado com o olhar de hoje, as mesmas lentes, assim, e a gente vai ver que, 1920 é quando se passa a obra, 2020 tá aí, não mudou tanta coisa assim em termos de discriminação.